ar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Relógio Entrevista está no ar, sempre contando com a sua participação. Fica à vontade. Bom, meus amados, as férias escolares e festas de final de ano deveriam ser momentos de descanso, lazer, comemoração, além de confraternização para as crianças. Pois é, mas muitos pais separados, entram em conflito sobre o que é responsabilidade de cada um nesse período. Bom, e para falar mais sobre algumas dúvidas e esclarecer algumas delas, algumas questões sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a advogada especialista em Direito de Família, doutora Fernanda Las Casas. Doutora, bom dia, querida, bem-vinda. Bom dia, amigos da Rádio Relógio. É um prazer conversar com vocês, ouvintes da Rádio Relógio e meus amigos de bancada. Prazer é todo nosso, doutora. Mais uma vez, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Já trazendo aqui a primeira pergunta, doutora, explica aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, como é definido o período de férias dos filhos menores de pais separados? Nós definimos o período de férias dos filhos quando os pais são separados, ou de uma forma judicial ou consensual. Vamos lá. Se já foi feito uma ação em que se definiu um período de convivência, está ali descrito naquela decisão judicial qual é o período de convivência, o que normalmente, isso não é regra, mas normalmente é definido 50% do período com o pai e 50% do período com a mãe. Sim. Ainda também é definido quem vai passar o Natal e a festa de Réveillon com a criança, que normalmente eles costumam alternar em anos pares e anos ímpares. Então é interessante, aquele que já tem essa decisão judicial, que já foi feito a ação de guarda e convivência, que dê uma olhadinha nesse período, que é chamado aí período de visitas, certo? Então, assim que a gente faz quando há uma questão judicial já finalizada. Porém, quando ainda não foi feito o processo judicial, mas existe uma consensualidade, existe um acordo entre as partes, é bom observar o que foi acordado. Às vezes, em as mensagens anteriores do WhatsApp, cada um está falando o período de férias que gostaria de passar com o filho, qual é o melhor momento para viajar, o momento que conseguiu tirar férias do trabalho. Normalmente, as empresas elas dão prioridade aos pais de filhos pequenos para tirar o período de férias na época do período de férias escolares. Então, também é possível entrar no consenso. Caso não tenha nem a decisão judicial nem consenso, é importante, então, procurar uma advogada, um advogado, para que você busque essa organização desse período de férias via judicial. Certo? Mesmo que não seja algo definitivo, já se consegue uma definição provisória para que se passe esse período de férias aí de janeiro de uma forma tranquila e harmoniosa. É isso aí, manter a paz sempre. Agora, doutora, e caso um dos pais não cumpra com determinado na decisão judicial, hein? O que deve ser feito, por favor? Pois é. Infelizmente, alguns pais não cumprem o determinado na decisão judicial mesmo. Sim. Quando acontecem essas questões, o que pode ser feito? Se o pai ou a mãe não estão querendo devolver a criança naquele momento em que o outro tem que passar as férias, você tem que procurar o seu advogado, a sua advogada, que foram responsáveis pelo processo de convivência, para que eles entrem com uma medida cautelar de arresto, de sequestro de crianças, para que busque essa criança para você passar o seu período de convivência, certo? E para que não aconteça eventos como esse de forma reiterada no futuro, é interessante você também pedir que seu advogado estabeleça uma multa diária por descumprimento. Afinal, se a pessoa pega a criança e não devolve, ou se a pessoa não vem buscar a criança, em ambos os casos há um prejuízo. Tanto para aquele que cuida da criança e que precisa de um período também de descanso, e a criança precisa conviver com outra, é direito dela, como para aquele que quer conviver com a criança e não tem acesso. Então, a multa vem para que aquela história venha doer no bolso das pessoas e elas percebam que o caso é sério. Não se mexe com o direito fundamental da criança à convivência com os seus pais. Certo, doutora, falou tudo. Doutora, a gente falou mais cedo aqui, trazendo essa entrevista,
para os ouvintes participarem e tal, tirar alguma dúvida. Inclusive, nós estamos aqui com o nosso grande ouvinte Douglas, né, que é morador do Caxambi, aqui no Rio de Janeiro, e está perguntando o seguinte: se ele pode descontar da pensão o período de férias que o filho vai passar com ele, hein, doutora? É uma dúvida muito importante, até eu queria tirar essa dúvida com a senhora. Olá, Douglas. Excelente a sua pergunta. Douglas, não há como descontar da pensão o período de férias dos filhos. Aham. Sabe por quê, Douglas? Porque a pensão, ela não vem só para cobrir ali aquele período em si que a gente está relacionando à alimentação e ao lazer da criança. Não. Quando a gente fala que a pensão alimentícia, ela cobre um plano de saúde, Douglas, ela cobre a escola, ela cobre o material escolar, ela cobre o vestuário, ela cobre os livros que a criança compre, tanto para a leitura dela como externa, ela cobre vários outros elementos que são cobrados mês a mês. Então, não é só porque você, Douglas, ou algum conhecido seu fica 15 dias com a criança nas férias, que pode descontar esses 15 dias. Sabe por quê? Infelizmente, o boleto não vem na metade. Tá certo, Douglas? Eu acho que você entendeu a lógica. Muito obrigada pela sua pergunta. Tá aí, Douglas. A doutora explicou muito bem. Mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio. Agora, doutora, a mãe tem que enviar aí mala, né, com as roupas que a criança vai usar nas férias com o pai ou vice-versa, não? Essa é uma dúvida frequente. Aham. Se aquela pessoa que tem a guarda da criança consigo tem que enviar uma mala de roupas para as férias com o outro genitor, o pai ou a mãe, né, que vai passar férias. Olha só, a lei não determina que é obrigação daquele que tem a guarda consigo de preparar uma malinha de roupa para a criança ir, certo? Não há uma determinação nesse sentido. Pelo contrário, a lei fala que ambos os genitores, pai e mãe, têm o dever de contribuir com essas questões, até de comprar roupa, remédio, tudo que a criança precisar enquanto ele estiver na guarda. Mas nós entendemos que para o benefício da criança, ou seja, ela tem aquela roupinha que ela gosta mais, ela já tem a sua rotina, os seus hábitos, e para a harmonia daquele período de férias, é interessante que se envie a mala de roupa, não é? Pode até ser que você peça para que seja complementada essas roupas. Olha, a criança não tem roupa de banho, de piscina, de praia, porque já está muito velha, eu joguei fora, é bom comprar. Uma toalhinha de praia é bom comprar. Mas vamos tentar ter um bom senso, porque direito de família, quando a gente fala de questões familiares, a gente está pensando no benefício das crianças. Sim. E o benefício das crianças é que o pai e a mãe pensem exatamente no melhor para aquelas crianças. Então, se você tem aquela malinha de roupa e puder mandar, mande. Ah, mas é que a roupa nunca volte. Bom, se a roupa nunca voltar, pede para o seu advogado notificar a outra parte para devolver as roupas. Se não devolver as roupas, aí vai se fazer uma outra medida, certo? Nesse sentido, e infelizmente passa a não mandar mais porque a criança já tem roupa lá. Mas veja, pense no benefício da criança, certo? Porque isso sempre vai impactar o dia a dia nas férias. Que ela tenha férias felizes e confortáveis. Isso é importante. Com certeza. E elas merecem respeito, não tenha dúvida. Doutora, para fechar, quando a criança está nas férias com o pai, ele é obrigado a informar a mãe para onde vão viajar ou deixá-la falar aí com a criança via ligação? É uma dúvida muito importante que todos nós temos. Olha, isso é uma questão muito importante quando a gente fala do destino das férias, não é? Sim. É importante, sim, que o pai e a mãe informem ao outro progenitor aonde vai ser passadas as férias. Sabe por quê? Porque caso aconteça alguma emergência e precisa ser avisado, a gente sabe onde a pessoa está. Porque ambos os pais, mesmo aquele que não está com a criança consigo naquele momento, ele tem o dever de cuidado, ele tem o direito de saber como as coisas estão acontecendo e como a criança está sendo tratada. Isso é um dever dele, que a lei impõe a ele cuidar dessa criança, mesmo à distância. Então, é preciso avisar, sim, o período que vai viajar e aonde vai viajar. E se for viagem internacional, lembrando, tem que pegar autorização antecipadamente lá na Polícia Federal, fazer com aquele genitor guardião também autorize a saída do país. E aí, nesse caso, é interessante que essa autorização conste a cidade onde a criança está indo, o país e o período que ela vai ficar fora, porque a autorização vai valer exatamente para essa viagem, para esse local e por esse período. Certo, doutora. Só lembrando aos nossos ouvintes que eu conversei com uma advogada especialista em direito de família, doutora Fernanda Las Casas. Falamos aqui sobre as responsabilidades de pais separados sobre a convivência com os filhos nas férias e fim de ano.
Doutora, suas considerações finais, por favor. A mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês é que, apesar do fim de um relacionamento amoroso entre os pais, existe um maior presente que vocês puderam colocar na vida de vocês, que são as crianças, os filhos. Então, nesse período de férias escolares, pense o quanto você ainda é importante na vida do seu filho. Esse período vai durar até o início da adolescência. Você é a pessoa mais especial na vida dele. Faça com que esse período realmente seja especial. Leve ele com você, ele só quer conviver, ele não precisa de presentes caros e de viagens sensacionais. Ele precisa do seu tempo. Isso é o mais precioso e é isso que vai ficar na memória do seu filho. Verdade. Pense dessa forma, pense no benefício dele e com certeza você vai colher os melhores frutos de afeto e de consideração que você pode ter com aquela criança que você ajudou a gerar. Desejo um ótimo Natal a todos, uma excelente passagem de ano e em 2026 muito mais feliz. Se você quiser entrar em contato comigo, a minha rede social é o meu nome, Fernanda Las Casas, isso mesmo, plural de casa, casas, Las Casas. Sim. Eu tô no Instagram, tô no TikTok e tô no LinkedIn e vai ser um prazer falar com vocês. Até a próxima, muito obrigada. Até a próxima, doutor. O prazer é todo nosso e eu espero poder falar com a senhora com certeza numa próxima vez. Gente, lembrando, mais uma vez aí, né, conversamos com a advogada especialista em direito de família, doutora Fernanda Las Casas. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada, querendo ouvir, né, ou querendo ouvir de novo, novamente, obviamente, essa entrevista ficará disponível, tá bom, gente? Logo, logo em nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Você que está acompanhando a nossa programação, tá aí o Relógio Entrevista desta sexta-feira. Fechou, meu povo?